Boa noite, deusas. Então, na última aula, a gente falou sobre. A gente criou, né? A gente esquematizou a nossa protagonista e a nossa antagonista. Para quê? Para que a gente tivesse cada vez mais consciência daquilo que a gente quer se tornar e aquilo que a gente não quer se tornar, né? Porque então a gente vai fortalecendo a pessoa, os hábitos de quem a gente quer se tornar, tá? Hoje a gente vai continuar nessa linha, tá? E vou trazer mais algumas ferramentas para que a gente cada vez mais dê forma, dê estrutura e reconheça isso, para que a gente possa seguir esses passos, porque muitas vezes a gente entra no automático, né, e se perde. Então, a gente vai reforçar isso hoje com uma visão um pouquinho diferente, mas contribuindo com assim, uma mesma linha, sabe? Uma mesma linha de ação, de formas diferentes, para que vá cada vez mais sedimentando. E quero saber como é que foi a semana do desafio sem reclamar. Tranquilo, de boas? Bah, era uma e duas e tinha que estar se corrigindo, né? Era uma e duas e tinha que parar e, meu Deus, é difícil. Olha, é desafiador. O que que é importante? A gente se dá por conta o quanto esses hábitos estão enraizados, o quanto às vezes é de forma automática. E até no pensamento, né? Eu era mais no pensamento, assim, daqui a É pouco já mais do tava pensamento. pensando, eu digo, ai, ai, ai. E daí tu estava por conta, a Débora já cancelava, já mudava o. Já cancelava e já dizia, opa, peraí, vou pensar diferente, não é assim, já fazia outras coisas. Uhum. Porque é isso, né? Primeiro que a gente tornar-se consciente de quanto a gente tem esses hábitos enraizados. Muitas vezes é sem pensar, no automático a gente está reclamando. A reclamação, ela nos coloca uma vibração lá embaixo. A gente reclama por quê? Geralmente a gente vai para ou para posição de vítima, né? Ou para posição de culpa, de se sentir culpada por algo. E daí são vibrações lá de baixo. E daí a gente vai se conectar com essa energia, com essa vibração e atrair mais situações de reclamação na nossa vida. E não é o que a gente quer, né? Então, a gente tem que, quanto mais consciente a gente estiver de como a gente está vivendo a nossa vida, a gente está sempre criando nossa realidade. A todo instante a gente está criando. Então, vamos criar de uma forma consciente, não no automático. Conscientemente, criar coisas boas, né? Então, hoje vamos falar mais. Tá gravando? Deixa eu ver o que mais aqui. Parece só que tá mais pessoal entrando aqui. Boa noite, Carol. Esse Carol entrou. Boa noite, Carol. A gente está falando do desafio. Como é que foi para te executar o desafio de 7 dias? Foi tranquilo? Oi, tá me ouvindo? Sim. Olha, não foi tranquilo, né? Tranquilo não é a melhor palavra, né? Não, mas eu confesso que me surpreendi porque foi mais em pensamento do que em fala. É o que você está falando agora, que a Débora falou que é muito mais Não, a voz da mente, né? Aqui do que é muito falar. mais eu não sei se a gente é educada a não falar, né? Então, parece que foi, eu já abri meu vídeo aqui. Parece que foi muito mais uma questão assim de pensar, aconteceu uma situação, daí tu fica pensando, aí quando tu vê, tu tá reclamando, tá, mas do que propriamente proferir aquela reclamação, assim. É, a gente já é mais educada, a gente já não reclama tanto, né? Mas aqui É, a, educada a não vo- reclamar. a vozinha interna, ela fica aqui ainda, né? Agora, Uhum. a outra, Carol, Principalmente, a minha maior reclamação, vou confessar, é no trânsito, gente. Eu não tenho um pingo de paciência no trânsito. tá, ontem eu perdi a Juro. paciência, foi no trânsito também. Ontem, que eu assim, ó, É o trânsito. Eu vejo e que até eu eu, não reclamo tanto, sabe? Eu percebi que eu sou até uma pessoa do bem, não reclamo tanto. Mas o trânsito. e eu até que sou calma no trânsito, o Murilo que é mais estressado. Mas ontem o cara me deu uma cortada, assim, e eu toda assim, dirigindo bem na minha, e ele me cortou assim, deu, comecei assim, a esbravejar. E daí eu disse, não, é o que ele tem pra hoje, talvez aconteça alguma coisa na vida dele, deixa ele com ele. Mas o trânsito é um lugar que, Sim.
E assim, ó, e o trânsito também é um lugar que a gente não consegue influenciar. Essa reclamação não vai surtir nenhum efeito. Porque tu tá Sim. dentro do teu carro, reclamando, a outra pessoa tá lá fazendo as coisas dela, todo mundo ali naquela bagunça. Então, se a gente reclama, a gente só vai atrair mais coisas para reclamar. Né? A gente vai entrar naquela vibração de reclamação e geralmente atrai mais coisas para reclamar. E a outra Carol É. chegou aqui também. Carol, Padilha, como é que foi para ti o desafio? Ai, para mim tá sendo mega desafiador. Imagina, eu trabalho com gestão de pessoas, com público de banco, é a coisa mais desafiadora do universo, mas eu botei bilhetinho lá, tá no computador, não reclamar. Isso aí, Cada vez que eu começo, aí eu já, pera, volta, tá, vamos lá, começa de novo. isso aí. E é bom o visual, né, que a gente se dá por conta ali. E Eu claro, até na academia. Ai, não, eu tô fazendo um exercício assim com a personal e aí eu já reclamava, digo, opa, não posso reclamar, tá ótimo, tá maravilhoso. tá aqui a Carol Personal pra dizer, a gente faz ali, ó, Não maravilhosa, pensando no posso reclamar. resultado. E ó, tô quase morrendo e digo, ai, não posso nem dar uma reclamadinha, bem quietinha. E claro, né, Guriz, eu até coloquei 7 dias, por quê? Porque assim, ah, então para agora eu não posso nunca mais dar uma esbravejada. Não, não é isso, até porque às vezes só de falar a gente já libera um pouco, né? A gente dá aquela liberada. Então tá tudo bem. Só que é pra gente observar o quanto essa vozinha mental fica aqui, ó, na reclamação. E como eu tava falando antes, a reclamação, onde é que ela nos coloca geralmente? Geralmente em dois papéis. Ou o da vítima, que a gente reclama, tá? Ah, porque fulano fez isso, ah, porque fulano, olha aqui, olha no trânsito, olha não sei o quê. Ou a gente vai pra culpa. A gente se sente culpada daí por alguma coisa, né? E daí tudo isso faz a gente ficar nessas vibrações aqui embaixo, que é da culpa, que é da raiva, do julgamento. Então, a gente fica nessa vibração. O que acontece? A gente vai atrair ainda mais coisas para continuar nessa vibração. Então, a gente não vai conseguir modificar, a gente vai ficar paralisado ali. Então, por isso que a gente tem que se tornar-se consciente de quanto tempo a nossa vozinha fica dando essas mensagens de reclamação. E a aula de hoje, gurias, é uma sequência da aula da semana passada. Da semana passada, não, né? Da última aula, que era que a gente criou a nossa protagonista e a nossa antagonista. É para que cada vez mais a gente dê sustentação, dê forma, estrutura, para que a gente siga cada vez mais aquilo que a gente quer ser e não siga aquilo que a gente não quer ser, tá? Porque isso é a gente ir despertando, a gente tá, sabe, de olhos abertos, né? Não sair de piloto automático, sair daquela vida que só acontece, sair da roda do hamster. Não, é mulheres acordadas, despertas, né? E quanto mais a gente está atento a isso, mais a gente vai conseguir, né? E falei o protagonista, né? Sabe o conceito de maestria? De ser mestre em algo, né? Tem os estudiosos, eles falaram que a gente leva uma média de 7 anos para atingir a maestria em algo. Aí vai tocar piano, vai levar mais ou menos 7 anos treinando, né? Para alcançar a maestria naquilo. Ah, vai jogar basquete, tu vai levar na média 7 anos treinando aquilo diariamente para tu atingir a maestria. Então, é muitos anos fazendo aquilo repetidamente para atingir a maestria, tá? Informação dita, agora façam essa reflexão. Quanto tempo por dia vocês passam se julgando, se criticando ou achando que deveria ter feito diferente, que poderia ser feito diferente? Essa voz passa na cabeça de vocês algumas vezes ao dia? E depois de ser mãe, mais ainda, né? Mais. Tudo é em prol, assim, aí a gente fica, né? Bah, se eu pudesse ser diferente, às vezes a gente faz algumas coisas, né? E aí fica aquela crítica, aquele Então, julgamento. uhum. E daí a gente passa muito tempo alimentando esse julgamento, essa crítica, ou que deveria ter feito assim ou assado. Então, pense em quanto tempo por dia a gente fica treinando a nossa antagonista, dando força para nossa antagonista, ao invés de dar força para nossa protagonista. Quanto tempo a gente fica alimentando aquilo
que nos deprecia, aquilo que a gente que deixa a gente mais para baixo, que diminui a nossa percepção de valor, que diminui nossa autoestima. Quanto tempo a gente fica nisso, ao invés de ficar tempo nos colocando num lugar maior, de nossa protagonista, de nos sentir confiantes. Tentem observar quanto tempo por dia vocês ficam mais se julgando, se criticando, do que ficam se elogiando, dizendo que bom que eu fiz isso, olha os passos que eu já dei. Por quê? A gente tem que focar em expandir o nosso protagonismo, né? Então a gente já tem lá algumas características da nossa protagonista. A gente tem que focar em expandir, em dar força, em dar poder cada vez mais ao nosso protagonismo. E porque algo assim, né, que vocês devem sentir, qual é o pior julgamento? Né? Ah, não, é da minha mãe quando ela fala isso. Ah, não, é do meu marido se ele fala isso. Ah, é do fulano, é do meu chefe, é do não sei de quem. O pior julgamento é o de você mesma. É aquele que impacta diretamente na tua autoestima, na tua percepção de valor. Porque isso é algo interno, não é o que o outro fala. O outro fala é um pouquinho assim, é um pouquinho. O que você sente a respeito de você mesma é isso que impacta assim, ó. Gigante. O que você pensa sobre você mesma, o que você julga sobre você mesma, é o que impacta na tua percepção de valor, na tua autoimagem, que é a imagem que tu tem de si mesma. Então, percebam quantos julgamentos tu tem feito sobre você, tá? E então, é hora de repensar a forma que tu fala contigo, os julgamentos que tu faz contigo, as críticas que tu faz contigo, até o tom de voz que tu usa com você. E esse tom de voz não é falado, né? É aquela vozinha da mente, sabe? Aquela vozinha da mente, ai, por que tu fez isso? Ai, sabe? Como é que é esse tom de voz quando tu fala contigo? É mais assim, ai, braba ou é mais acolhedora? Como é que é o tom de voz? Já fizeram essa análise? Como é que é o tom de voz, a tua voz mental quando tu conversa contigo mesmo? Como é que é a forma que tu se enxerga no espelho? Já acorda ali, já vendo as ruguinhas? Ai, meu Deus, tem que fazer sobrancelha. Ai, meu Deus, meu cabelo branco. Ai, meu Deus, achando todos os defeitos. E até postei hoje que uma foto com a minha mãe, com a minha avó. E quando eu tirei a foto, primeira coisa, as ruguinhas aqui. Eu pensei, ai, meu botox venceu. Não vou postar foto. E daí, porque é automático, a gente tira uma foto, passa no espelho, já vai ver os defeitos. Por quê? A gente dá tanto valor, tanta atenção para o nosso antagonismo, para as coisas que a gente não quer. Como seria mudar isso? Como seria olhar no espelho, mesmo se tu acorda de manhã, aquela cara inchada, descabelada, olhar para te dizer: que mulherão da porra que eu sou. Obrigada por mais um dia aqui. Tu é foda, tu é maravilhosa. Olha só pra ti, obrigada. Como seria? Então, a gente vai fortalecer hoje ainda mais o nosso protagonismo, tá bom? Prontas para isso? Querem isso? Querem fortalecer cada vez mais o protagonismo de vocês? Me digam aqui. Vamos dizer, escrevam aqui, sim, sim, vamos comunicar a nossa mente. Comunicar, sim, dá um comando. Sim, escrevam, sim, quero, deem os comandos. Então tá, então tá. Vamos lá. Primeiro, eu quero falar, primeiro não, né? Já iniciamos, mas esse segundo, quero falar de inquietação. Inquietação que pode ser também igual a desconforto, que é aquele momento que tu tá, sabe, às vezes tá numa crise existencial, tá um momento meio ruim, assim, tá um desconforto, tá uma inquietação. E que geralmente a gente quer fugir dessa inquietação. A nossa nosso automático, assim, é fugir desse desconforto. A gente não quer, sabe? A gente não quer fugir, não quer sentir desconforto, não quer sentir essa inquietação, até crise existencial. Mas, sempre que vem essa inquietação, é um convite. Um convite para quê?
para você observar onde a sua rota precisa ser talvez ajustada, talvez recalculada. Por quê? Eu pergunto, até quando você vai fugir do desconforto de deixar o outro desconfortável? Até quando tu vai ficar desconfortável em prol do conforto do outro? E daí tu fica carregando desconfortos para deixar o outro confortável. E daí que entra a palavra se posicionar, que é encarar esse desconforto de também deixar o outro desconfortável às vezes. E algumas coisas que a gente vai falar hoje, quero que vocês fiquem bem tranquilas nesse sentido, que há tempo para tudo, tá? Talvez algumas coisas que a gente fale hoje vão ainda precisar ser germinadas e tá tudo bem, tá? Porque não, o processo, todo o processo, né, de desenvolvimento pessoal, a gente passa por momentos. Então, a gente não precisa fazer mudanças assim, ai, tem que mudar muita coisa. Não, a gente vai plantando a semente, vai tomando consciência e vai acontecendo o processo, cada uma no seu tempo, cada uma dentro da sua ecologia. Então, mas as sementes estão sendo plantadas, tá? Prestem atenção nisso, que as sementes estão sendo plantadas e vão germinar cada uma no seu tempo, tá? Algumas coisas vão sendo amadurecidas. E até eu pergunto aqui, as gurias que estão há mais tempo aqui na mentoria, vamos ver aqui, a V, que está mais tempo aqui dentro, já fez alguns ciclos. Tu percebe o quanto o tempo ajuda no amadurecimento de questões? Às vezes a gente entra, quer mudar muita coisa, mas tem coisas que é com o tempo. Consegue observar, ver? Então, dito isso, para quê? Para que você não fique se cobrando também, tá? Que daí a gente entra no outro chicote. Um outro chicote de ficar se cobrando. Não é o objetivo, tá? O objetivo é que a gente tenha cada vez mais consciência, e vamos tendo as sementes plantando, a gente vai fazendo. Porque o processo, ele pode ser com leveza, tá? Não precisa ser pesado. Não precisa ser pesado, ele pode ser com leveza, a gente vai se cuidando nesse meio, tá? Aqui, ó. Qual foi a frase maravilhosa, Carol, que agora eu perdi? Até quando? Deixa eu abrir aqui maior pra eu ver se pra eu enxergar vocês. Estão tudo com as câmeras fechadas? Não, Bárbara, até quando tu falou, até quando que a gente vai ficar assim, se reprimindo em prol da felicidade do outro, né? Enfim, até quando isso é tão difícil? Isso é muito difícil. E por quê? Porque a gente aprendeu que isso é o bonito, que isso é o ser bem comportada, é o não incomodar, o não falar, Que não ser mania feia de criticando. querer agradar o outro, né? E gurias, eu falo muito pra vocês dos meus exemplos, né? E quando eu tava escrevendo essa aula, colocando os tópicos, eu lembrei de uma cena minha. Eu tinha acho que uns 15, 16 anos, era novinha assim, e eu fui posar na casa de uma prima minha em Santiago. A gente ia num show, assim, uma festa, daí eu posar na casa dela. Daí a gente foi no show, cheguei, daí fomos na casa dela e eu dormi num quarto. Não tinha travesseiro no quarto, mas porque óbvio, ela esqueceu, né? Enfim, eu nem tinha. Eu tava deitada sem travesseiro pra não ir lá pedir um travesseiro. Você tem noção disso? Porque era só pedir um travesseiro, gente. Só que eu lá, né? Tipo, ai meu Deus, não vou incomodar, não vou atrapalhar, não vou não sei o quê. E eu já tava deitada ali pra dormir. Quando ela bateu, ela entrou no quarto perguntar se faltava alguma coisa. Daí ela viu que eu trouxe o travesseiro. Daí ela falou assim: Mas Binha, tu não ia me pedir. Daí ela falou uma frase que me marcou até hoje. Ela falou assim: Ó. Não, ela não me falou. Ela não me falou. Ela saiu, daí foi lá, pegou o travesseiro, me trouxe. E daí ela foi pro quarto com o marido dela. Ela falou assim: Ai, mas a Binha não tem boca pra nada. E aquilo me marcou, eu disse, cara, eu não tenho boca pra... E assim, e eu não me via assim, eu não me via uma pessoa que não tinha boca pra nada. Eu achava que eu era muito comunicativa e eu falava o que eu queria e tal. Só que, claro, ali eu não queria de forma alguma incomodar e sei lá. E daí eu falei assim, meu Deus, eu não tenho boca pra pedir um travesseiro. E aquilo me marcou muito tempo, sabe? E de volta e meia eu tinha vontade de falar algo e não conseguia e me lembrava aquilo. Sabia que não tem. E daí eu tive que ir me trabalhando muito. E ainda tenho, né? Como todas nós.
Porque é difícil. A gente sempre acha que não pode incomodar, que é melhor não incomodar, não ser vista, né? Não gerar desconfortos. Só que a gente fica aguentando muitos desconfortos. Até que a gente comentou hoje de tarde, né? Até a gente implodir por dentro. A gente não explode pra fora às vezes, só que a gente implode por dentro. E depois às vezes explode pra fora também. Daí é uma explosão geral. Explode dentro, explode fora, porque a gente ficou guardando, guardando, guardando. Ao invés de sentir um desconforto, vou me trabalhar, vou entender o que que é. Ah, tenho que conversar com alguém sobre isso, né? Se é desrespeito à família, se é desrespeito ao trabalho, ambiente de trabalho, seja lá o que for. Tá, entendi, compreendi. Agora eu, adulta, vou lá e converso sobre isso. Então a gente sente o desconforto, sente o que está nos incomodando, antes de já ir lá falar, tá, entende o que está acontecendo dentro de ti. Entende, compreende. Por que esse desconforto? Ah, me senti assim, achei injusto, achei. Tá, daí compreendi, integrei tudo aqui dentro e então eu vou conversar com a pessoa envolvida, né? Se tem mais pessoas, geralmente, né? Tem mais pessoas envolvidas. Então, depois que eu integrei, entendi, a gente vai lá, como adultas, conversar. Tá? Por quê, né, gente? Porque a vida não é aquilo que acontece com a gente. Não. Aquilo que acontece com a gente é 10%. A vida é como a gente reage àquilo que acontece. Sempre, qualquer situação, o que vai determinar a minha vida, meus próximos passos, meu futuro, é como eu reajo. Então, a reação, né, o que eu decido fazer com aquilo que me aconteceu, é o que vai formar a minha vida. Isso é 90%. Então, a gente tem que prestar atenção. Tá, aconteceu tal coisa, como eu escolho reagir, tá? E cada vez que a gente se melhora como pessoa, a gente busca o nosso desenvolvimento pessoal, a gente vai se melhorar como um todo. Vai se melhorar como mãe, como profissional, como filha, como esposa. Então, para que a gente possa estar mais inteira possível em cada um dos papéis, porque senão a gente fica muito fragmentada e a gente fica meia boca em tudo. Então, o papel muito do desenvolvimento pessoal é que a gente possa cada vez mais estar inteira naqueles locais que a gente está, tá? E aqui a gente vai usar uma técnica que são 3 palavras, tá? Por que 3 palavras? Porque é fácil da gente ir gravando, tá? Que é a mulher protagonista, né? O que que é uma mulher seu protagonismo? É uma mulher forte, sim, corajosa, mas também uma mulher que permite olhar para suas emoções. Que não é só uma mulher forte, que não pode, que tem que dar conta de tudo. Não, é uma mulher que também se permite olhar para suas emoções de forma saudável, se permite se colocar em vulnerabilidade, demonstrar o que está sentindo. É uma mulher que entende que ela não é apenas luz, né? Ela não está sempre paz e amor, que tem também os seus desafios, tem as suas sombras, não vai fugir das suas sombras, bem pelo contrário, vai olhar para elas, vai colocar luz nela, porque é assim que a gente vai se trabalhando, que a gente vai se desenvolvendo, é enxergando sim aquelas partes nossas não tão bonitas, não é escondendo baixo do tapete, é olhando para elas, colocando luz, colocando amor, para que a gente possa ir trabalhando, melhorando elas, para que a gente possa se fortalecer e se potencializar cada vez mais, né? E sim, a gente vai sentir medo, sim, a gente vai sentir dúvidas, só que isso, a gente tem que trabalhar com que isso não nos paralise, tá? Não ficar esperando que milagrosamente vai vir uma coragem, esperando que milagrosamente vai vir alguém e vai tirar todas as minhas inseguranças, sabe? É ser enxergando como a protagonista da minha vida. E a primeira palavra é a resiliência. E sabe quando a gente já olharam no dicionário qual é o significado de resiliência? Porque hoje em dia se fala muito, né? Resiliência, resiliência. Mas vocês já olharam no dicionário qual é o significado? Até eu anotei aqui, peraí. Peraí que eu já achei aqui. Ó, propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à sua forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Ou seja, suportar esse estresse e voltar ao seu estado original, tá? Pense nesse conceito, tá? Porque esse termo foi feito para materiais, né? Para materiais, não para pessoas. Resiliência, resiliente, um material resiliente, aquele que aguenta uma deformação e volta ao seu estado original. Deixa eu pegar aqui alguma coisa para aqui. Tá, aqui tem um saquinho, tá? Tá aqui, ó, um saquinho. Vou fazer uma deformação. Dobrei ele, tá? Dobrei.
Agora, ó, voltou ao estado original, tá? Então ele é resiliente. Dobrei, voltou ao estado original. Agora, se eu fizer isso com lápis, ele vai quebrar, né? Não vou tentar não quebrar. Mas ele não é resiliente. Eu vou dobrar ele, ele vai se quebrar. Ou seja, ele não vai conseguir voltar para seu estado original, tá? E agora eu pergunto, então, cara, o que que é isso? O que eu fiz aqui? É um estresse, tá? Uma deformação, mas um estresse. Eu pergunto para vocês, quando vocês passam por um estresse, por uma situação ruim, difícil, desafio, vocês querem voltar ao estado original ou vocês querem melhorar ainda mais? Porque a gente pode estar vivendo a nossa vida, veio o desafio. Tá, superei, voltei a como era. Venho, tô vivendo a minha vida, veio mais uma bucha. Superei, voltei a como era. Tem esse conceito que a gente fala muito de resiliência, mas tem um conceito que eu acho ainda mais interessante, que é é o antifrágil. Não sei se vocês já viram falar, tem um livro muito famoso, Antifrágil. E o antifrágil não é no sentido de ser fortona, fodona, não. O antifrágil é diferente, é no sentido de tu passa por um desafio e se torna algo melhor ainda. E aqui tem um clássico exemplo. Alguém de vocês sabe, eu não sei se ainda hoje em dia tem no mercado as latinhas de leite condensado, moça. Já colocaram uma latinha de leite condensado moça na pressão, na panela de pressão, sob pressão? O que que ela vira? Um doce de leite, um mumu delicioso. Maravilhoso. Ela vira um doce de leite maravilhoso, né? Então, esse é o perfeito exemplo do antifrágil. Tu pegou uma coisa que era boa, né? Leite condensado, colocou sob pressão, 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 né? Ali colocou, acho que é 10 minutos na pressão. Então, uma pressão, estresse, pressão, estresse. Tirou da pressão que virou algo muito melhor que um doce de leite. Mas não vamos falar disso, senão não vai vontade de comer doce, né? Mas é pra gente entender como a gente pode, se a gente decidir, se a gente escolher. Então, as coisas que me acontecem nem sempre eu escolho. Mas como eu reajo a elas, isso eu escolho. Isso sempre a gente tem o poder de escolha. Então, se eu escolher após um desafio, uma coisa difícil, um momento complicado, se eu escolher que aquilo vai me fazer virar um doce de leite, como seria? Se aquilo vai me fazer me tornar uma pessoa ainda melhor. Quem quer virar doce de leite aí? Então, a gente pode escolher sempre que as coisas que acontecem conosco podem nos tornar sempre pessoas ainda melhores, tá? E lembrando que não é fugindo das emoções, tá? Não, é acolhendo elas, se permitindo olhar para elas, se permitir pedir ajuda, tá? Pedir ajuda, falar, dizer que não tá bem, a gente tem que se permitir entrar nessa vulnerabilidade, saber pedir ajuda, saber falar o que tá sentindo, tá? Entenderam bem esse primeiro item da resiliência, somado com o antifrágil, que é para a gente olhar dessa forma para as coisas que nos acontecem, tá? O próximo é o reconhecimento. E aqui eu acho que é o mais importante, que é reconhecer a tu mesmo, você mesma. Porque até quando tu vai deixar o teu valor nas mãos dos outros? Até quando tu vai ficar esperando o reconhecimento dos outros? Até quando vai ficar esperando um tapinha nas costas do outro dizendo, ai, muito bem? Até quando a gente vai ficar só entregando, sabe, nas mãos do outro o nosso valor? Vai ficar esperando do outro um elogio, um reconhecimento, um agradecimento? Até quando? E esse é um dos passos mais importantes que a gente pode nos dar para nos fortalecer internamente, fortalecer o nosso alto valor. E por isso que eu coloco ali toda sexta-feira, e nessa sexta-feira ninguém escreveu, que eu vi. Por quê? É um exercício reconhecer as nossas vitórias, reconhecer pequenas, grandes. Eu tenho certeza que teve muitas vitórias na semana de cada uma das senhoras. Só que se a gente não faz esse movimento de parar, nem que seja um dia na semana para reconhecer, passa batido. Eu só lembro aquilo que não foi tão bom
e vou minando o meu alto valor, minha percepção interna de valor. Então, criem esse momento de olhar para vocês, para a semana de vocês e reconhecer essas pequenas, às vezes é um micro comportamento que tu conseguiu fazer diferente. Se apodera disso, reconhece esse pequeno passo que tu deu, esse pequeno comportamento diferente que tu fez, essa pequena escolha que tu conseguiu fazer diferente, que foi mais edificante. A gente tem que se apoderar disso. Porque senão a gente vai estar deixando aonde nosso valor todo lá fora. E sim, é bom o reconhecimento externo, é muito bom. Só que daí o que vem de fora é lucro. O que vem de fora é lucro porque a gente já está nos dando internamente. A gente não está entregando lá fora o nosso valor. Não está esperando que o marido fale algo, que o chefe fale algo, que o paciente fale algo para reconhecer. Claro, é muito bom que vem de fora, mas daí é lucro. E não é isso que vai somar, vai construir a minha verdadeira autoconfiança. Tá? E isso é uma coisa que, que a gente adulto tem, né? Porque a criança, pensa, a criança, ela nasce sem saber falar, sem saber comer, sem saber andar, sem saber nada, né? E daí ela vai aprendendo. Então a gente tá lá, enquanto criança, a gente cai, a gente não fica, meu Deus, eu caí agora, eu não sou uma pessoa boa porque eu caí. Não, a criança não tá nem aí, ela cai, tropeça e vai, sobe até ela aprender a caminhar. Então a gente pode tentar assim, poxa, tá, tudo bem? Aconteceu esse deslize aqui, eu dei essa rateada essa semana, eu não queria. Tá, mas não vou colocar todo o meu foco, minha atenção ali para diminuir meu alto valor. Vou de novo, vou tentar de novo. Então pensem, a criança tá lá treinando para aprender a caminhar. Cada vez que ela tropeça, ela não fica lá chorando, chorando, meu Deus, e agora eu sou uma pessoa de pouco valor, uma criança de pouco valor, porque eu não aprendi. Ela levanta e vai tentando de novo. E levanta e vai tentando de novo. Não deixar que isso abale tua autoestima, tá? Que abale a tua autoconfiança. Então, lembrando que o principal reconhecimento é o interno, é se reconhecer, tá? Então, na prática, como é que a gente pode fazer isso? Eu já estimulo vocês toda sexta-feira vocês pararem para olhar isso, tá? Então, mas vocês podem fazer também talvez no final do dia ali, de repente, dependendo do ritual de cada uma, quem gosta de rezar antes de dormir, já aproveita esse momento e já reconhece também as tuas pequenas vitórias. Se reconhece. Usa algum momento do teu dia, tá? Pra se reconhecer, pra trabalhar isso. E isso vai engrandecendo muito a tua autoestima, a tua autoconfiança interna. E tu vai se apoderando de tu mesmo, de quem tu é, daquelas coisas que tu conseguiu. E daí, tu tá focando no quê? No que tu realizou, no que tu tem, no que já foi, e não no que falta ainda, sabe? No que ainda não conseguiu, no que deu errado. Porque muita gente fica só focando nisso. Ah, tem que melhorar isso, tem que ajustar aquilo. Ainda não deu certo isso. A gente fica com foco aonde? Na falta, na falta, na falta, na falta, na falta. E a minha vibração é de escassez, escassez, falta. Ao invés de focar não na falta, focar no que farta, na fartura, o que está fartando, o que está farto da minha vida, o que está farto. Olha só, a gente vai, esses pequenos comportamentos, a gente vai dando poder para eles, tá? Porque sim, né, gurias? Sempre no final do dia, se a gente olhar, tinha lá uma lista de tarefas para fazer. Óbvio, hoje em dia a gente não vai conseguir ter feito todas, ou nem a metade às vezes. E tá tudo bem. Então, a gente, não, a gente olhar pra isso, ó, não deu pra ajustar isso. Esse aqui não rolou. Tudo bem, vou tentar de novo amanhã. A gente não fica lá se chicoteando por isso. Porque também é uma ilusão, né? Que a gente vai conseguir dar conta de tudo. Essa é uma ilusão. E se a gente ficar esperando dar conta de tudo pra se parabenizar, talvez a gente fique velhinha. Vai ser poucos dias que a gente vai conseguir dar conta daquela nossa lista ali, ai, a nossa lista de afazeres. Ou de como ser como mãe, como ser como esposa, como ser como profissional. Vai ser poucos dias que a gente vai estar check em todas. Assim, ai, hoje fui uma esposa maravilhosa, hoje fui uma mãe maravilhosa, hoje eu fui uma profissional maravilhosa. Quase todos os dias vai ter algumas pendênciazinhas que a gente gostaria de ter melhorado. E a gente tomar consciência disso para melhorar, sim, porque é assim que a gente vai tomando consciência, mas a gente reconhece também aquilo que a gente conseguiu, aquilo que a gente conquistou, tá? E a terceira palavra é
recomeço. Por quê? Porque então a gente tem que estando cada vez mais conscientes daquilo que a gente quer, daquilo que a gente não quer, a gente talvez vai ter que ir recalculando algumas rotas. A gente vai ter que talvez começar a dizer alguns nãos para algumas pessoas, para que a gente possa dizer sim mais para nós. Então, isso é você se dar o teu valor ao invés de deixar que o outro te dê o teu valor. Então, tu se apropriando, eu me dou meu valor. Então, eu talvez aqui vou ter que dizer não. Talvez isso aqui eu não quero seguir mais. Então, ao invés de a gente ficar reivindicando, né, o que a gente merece, o que a gente quer, a gente vai se apoderar disso. E ser firme, né, nesses recomeços. E esses recomeços não é, tem que largar tudo. Não, é pequenos recomeços que a gente tem que fazer. Porque vocês percebem que às vezes umas mudanças pequenas, a gente acha que vai fazer pequenas, o quanto são desafiadoras. Então, esses recomeços que a gente tem que se apoderar e dizer, não, isso é importante, tá? E uma coisa também importante tudo que a gente viveu, tá? Tudo que a gente viveu, e talvez até situações que talvez tu ainda traga raiva, ainda traga frustração, ainda traga culpa, tudo que a gente viveu, ele foi importante. Ele nos, lembrando lá do conceito de antifrágil, né? Tudo que a gente viveu, as experiências que a gente teve, as situações, e não só as boas, né? As não tão boas também eles são pontos que nos permitem a gente ter crescido, ter se desenvolvido algo. Então, tudo que a gente viveu foi importante. Tudo que a gente viveu faz parte. A gente não deve excluir. Não querer assim, não quero mais me lembrar daquilo, não quero. Tá, a gente tem que trabalhar a emoção que vem junto com aquilo, né? Se ainda tem raiva, se ainda tem apego, se ainda tem culpa, para ir harmonizando essa emoção e entender que tudo fez parte, que tudo tem uma importância na vida. E que talvez foram aqueles momentos mais desafiadores que te deixaram melhor agora, que fez tu ter algumas decisões, fez talvez mudar a derrota, que se não tivesse aquela coisa bem ruim, tu não ia ter mudado a rota. Ou não ia ter dito um não, que tu tava enrolando há tempos pra dizer um não, alguma coisa, e tu teve que ter aquele momento bem ruim, bem desafiador pra dizer, tá, daqui não dá pra ir mais. Até aqui eu aguentei, eu segurei aqui, agora não dá pra ir mais. Então, esses momentos, eles também são importantes, tá? E claro, né? Tem momentos, e sim, que a gente quer culpar, ó, os outros, né? Porque sim, às vezes, talvez a gente foi ferida por algumas coisas e isso dói, e dói mesmo. E quando dói, a gente quer só jogar para o outro. Mas que agora a gente possa olhar para nossa autorresponsabilidade. Dizer até o que mais eu permito? Quais são os limites que eu deixo me invadirem? Até onde eu permito que vá esse desconforto? E ir trazendo consciência para isso, tá? Decidir. Quando decidir olhar e ouvir a nossa intuição, ouvir o que o nosso coração está dizendo, porque ele está dizendo sempre assim, ó, faz assim, faz assado. E daí, ouvir essa intuição, ouvir essa vozinha e ir seguindo ela. E mesmo que, mas eu segui minha intuição e não deu como eu gostaria. Tudo bem, porque daí tu não vai culpar ninguém. Vai dizer, não, mas foi uma escolha minha. Até isso, sabe? Até quando a gente ouve a nossa intuição e talvez não saiu bem como a gente gostaria, é importante também. Porque daí eu arco com minhas consequências. Eu estou na adulta, não estou jogando a culpa nos outros. Porque quando eu decido, porque acho que o outro, não, é que meu marido falou que é pra fazer assim, é que a minha mãe falou pra fazer assim, é que meu colega, e daí tu não queria fazer daquele jeito, tu faz do jeito que o outro diz, depois não dá certo, tu vai lá o quê? E culpa o outro. Coloca também todo o teu poder lá fora, culpando o outro. Não pegando de volta o teu poder da tua vida. Então, sim, a gente conversa com as pessoas, né? Ali toma decisões juntas, mas consciente sempre da nossa autorresponsabilidade, tá? Da nossa autorresponsabilidade em cada momento, tá? E eu quero que vocês compreendam, tem sempre esse sentimento que o recomeçar, o encerrar ciclos, né? O fazer diferente, mesmo que sejam pequenas mudanças ou algumas maiores,
isso sempre é motivo de vocês se orgulharem, porque isso não é coisa fácil mesmo. São movimentos que exigem coragem. Então, sempre que vocês conseguirem dar esses passos, se orgulhem de vocês, sabe? Se agradeça por ter tido essa coragem, por talvez se afastar de alguma coisa que te puxava para baixo. Se agradeça por isso, tá? Porque isso não realmente não é algo simples, tá? Depois a gente vai ver que horas são. Depois eu quero passar com vocês um exercício. Tá? Vamos fazer agora o exercício para vocês darem uma. É assim, ó. A gente usa é para dar mais força ainda, sabe? À protagonista de vocês. Pra ficar bem claro. Vamos pegar um papel, todo mundo tá com papel aí? Qualquer papel, tá? E vamos desenhar um círculo. Um círculo no papel. Um círculo. E vamos dividir esse círculo em quatro partes, tá? Com quatro fatias de pizza. Quatro fatias de pizza. E daí, na primeira fatia, vocês vão escrever pessoas, tá? Na segunda fatia, vocês vão escrever ambientes, tá? Na terceira fatia, vocês vão escrever rituais, pessoas, ambientes, rituais. E na última fatia é objetos, tá? Escreveram, fizeram as quatro aqui. Tá. Então, aqui dentro desse círculo, nesses quatro itens, vocês vão escrever o que fortalece o protagonista. Fortalece. Então, escreve fortalece. Aqui dentro é o que fortalece, tá? Que pessoas ao teu redor fortalecem a tua protagonista? Que as pessoas que te elevam, que te deixam mais confiantes, mais alegres. Quem são as pessoas do teu convívio que tu sente que te elevam, que reforçam o teu protagonismo, tá? Escrevam de três a quatro pessoas, as primeiras que lembrarem, tá? Pronto. Agora a gente vai para ambientes, tá? E daqui os ambientes também que reforçam isso. Pode ser, por exemplo, a Carol ali, pádel. No pádel eu sinto que reforça isso, né? A dança, a Ká que faz dança, eu sinto que reforça isso. No meu local de trabalho. Quais os ambientes, aqui ambientes mesmo, tá? Que você sentem que reforçam a tua protagonista, que te elevam, que te dão, que te fortalece a tua autoconfiança, teu alto valor. A casa dos meus pais, ou não, tá? Só exemplos. Em casa, casa com o marido, né? Em casa sozinha, eu na minha casa sozinha, eu sei que é um ambiente que me traz muita confiança, que trabalha meu protagonismo, tá? E esse ambiente pode ser assim, ó, grupos de pessoas também, tá? Eu tenho um grupo de colegas em tal lugar que eu sinto isso. Tenho um grupo de amigos em tal lugar que eu sinto isso, tá? Pode ser, porque assim, às vezes é um ambiente, tem um grupo.
dos colegas de faculdade que eu me sinto assim, que não é um ambiente físico, mas é um local que tu se reúne com as pessoas em diferentes ambientes e tu sente assim, tá? Escreveram? Dê um ok aqui que daí a gente vai pro próximo. Eu vou explicando. Deixa eu só ver o chat aqui. Tá. Agora, rituais é os rituais que tu faz. E aqui entra hábitos, estilo de vida ou ritual. Ah, o que me fortalece. Todo dia eu acordo, faço uma oração e sinto que isso fortalece meu protagonismo. Ah, eu vou na academia e isso fortalece. Eu tenho o hábito de. Peraí, que tem que tá chegando aqui, deixa eu admitir. Os hábitos e rituais que tu tem no teu dia a dia, que tu sente que fortalece, né, a tua protagonista, que fortalecem a tua autoestima, a tua autoconfiança. Oi, Olivia, boa noite. Oi, perdão por ter chegado nesse horário, eu tava dando aula, por isso que eu não consegui chegar Tá. antes. Uhum. A gente tá fazendo exercício aqui, depois tu pega o início. Tá bom? Tá fazendo reforçando a nossa protagonista, lembra da última aula? Certo. Sim, sim. Aham. E agora, gurias, objetos, tá? Quais objetos vocês têm na casa de vocês, no trabalho, que vocês sentem que fortalece a protagonista de vocês? Às vezes é uma vela que vocês gostam de acender e lembra de algo, às vezes é um terço, às vezes é uma foto de alguém. Eu tô cheia de objetos, né? Às vezes uma árvore com pedras de ametista, às vezes é uma imagem de Jesus. Quais são os objetos que tem na tua casa? É, ou pode ser só uma coisa. Ou às vezes assim, ó, é uma garrafa de água que eu lembro de sempre tomar água e isso se conecta com a minha protagonista, que é alguém que cuida da sua saúde, que tá atenta. Finalizaram? Tá. Então, aqui dentro do círculo, tá o que fortalece. O que fortalece minha protagonista, tá? Agora a gente vai escrever fora o que me deprecia, o que não me fortalece, tá? O que me intoxica, me esgota. Quais são as pessoas que, que drenam minha energia? Quais são as pessoas que me colocam lá para baixo? Quais são as pessoas que talvez façam piadinhas? Quais são as pessoas que não alimentam essa minha antagonista? Bárbara tem ali aromas e que mais? Aromas, é isso? Que não é no círculo, É, pessoas, pessoas, objetos. objetos, ambientes Ah, e aham. rituais, Ah, certo. tá? Uhum. Pessoas, tá? Pessoas ali que tu sente. Primeiro que vai fazer tu fortalece, que te fortalecem, que estão fortalecendo a tua protagonista, a tua autoestima, tua percepção de valor. Os ambientes são os locais que tu vai realmente, que tu sente que te fortalece, ou os grupos de pessoas, né, que tu sente que tem que te fortalece, as ambiências. Os rituais, teus hábitos que tu tem no dia a dia, aquilo que te fortalece. E os objetos, se tu tem algum objeto, né, que aquilo te conecta com alguém que tu quer ser. Às vezes a pessoa tem um objeto de meditação, ou um terço, alguma coisa assim, tá? Então, dentro é os que fortalece. Agora a gente vai fazer fora os que depreciam. Então, pessoas, tá? Agora os ambientes.
quais são, talvez, aquelas turmas que te depreciam? Quais os locais que tu vai e tu sente que é drenada, sabe? Que não te acrescenta, ou às vezes fazem piadinhas, às vezes são locais físicos mesmo. E eu tinha, lembro agora falando de um salão de beleza que eu ia um tempo atrás. Ai, gente, eu ia lá, eu pensei, por que que eu ainda vou aqui? Ai, era assim, ó, um ambiente muito ruim, sabe? Só de fofoca e falando. E eu nem conhecia as pessoas, falavam mal ainda. E eu pensava assim, de lá, por que que eu venho aqui ainda? Né? Então, existem uns ambientes que a gente continua indo e a gente nem se dá por conta, tá? Então, escrevam esses ambientes, ambientes e ambiências, né? Ambientes aqui, o local físico que eu vou. Ambiências, grupos de pessoas que eu estou inserido, tá? Próximo é os rituais e os hábitos, né? Talvez, eu como batata frita toda semana. Isso não tá de acordo com a minha protagonista, tá? Então a gente vai escrevendo ali. Eu tô tomando refrigerante todos os dias. Isso não tá de acordo com a minha protagonista. E agora objetos. Se tem algum objeto que tu olha e aquilo não te dá, parece que não tá fortalecendo o teu antagonista. Talvez é uma foto antiga que tu tá guardando, não sei lá por quê. Talvez é um objeto antigo, alguma coisa quebrada que tu tem lá. Tu olha pra aquilo e tu diz, não, isso não tá fazendo sentido com a minha protagonista. Então, depois que isso aqui tá pronto, o que que é importante? Então agora eu vou, tudo que tá fora do círculo eu vou excluir da minha vida. Calma, não. Mas o que? A gente tá tendo consciência do que tá fora do círculo e a gente, tudo que tá fora do círculo, a gente está sabendo eu estou sabendo que aquilo talvez está me depreciando ou está diminuindo a minha energia. Então eu sei. Então, se eu sei, eu vou ver o quanto eu permito que isso continue me depreciando, continue drenando a minha energia. E daí, talvez, em alguns momentos, eu vou ter que me afastar um pouco de algumas situações, talvez me afastar um pouco de algumas pessoas, ou talvez eu vou ter que colocar um pouquinho de limites, ou talvez eu vou conseguir me fortalecer a ponto de estar nesses ambientes e não me sentir afetada. Só que daí eu tô consciente disso aqui. Que se eu ficar muito tempo, se eu ficar mais tempo fora do que dentro, a conta vai ficar negativa. Se eu ficar mais tempo, né, colocar mais energia nas coisas de fora do que de dentro, cada vez mais eu vou estar me afastando da minha protagonista. Então, que a gente possa ficar mais tempo dando mais energia para essas coisas de dentro. Que agora a gente tá consciente de uma coisa a mais, ó. Essas pessoas, esses ambientes, esses rituais, esses objetos, isso me fortalece. Isso me fortalece. Então, eu vou dar mais valor para isso. O que tá fora, não é que eu preciso excluir, não, mas eu vou ter que ter mais consciência. Esse ambiente aqui, tá, eu vou ir nesse salão de beleza, tá, vou ir continuando lá, porque é perto da minha casa, eu vou ir. Mas o quanto eu vou permitir que aquilo lá me abale? O quanto eu vou permitir que aquilo lá me deprecie? Então, a gente vai consciente. Tá. Tem as pessoas ali, mas tem a minha mãe, que a minha mãe me coloca pra baixo, mas como é que eu vou me afastar da minha mãe? Então, tal, quem sabe aqui eu vou ter que colocar um pouquinho de limite. Eu vou ter que começar a saudavelmente ter alguns posicionamentos e não permitir mais isso, tá? Então, a gente vai tendo consciência desses comportamentos, dessas situações, tá? Posso falar? Pode falar. Uhum, Tem uma situação assim de ambientes que me incomoda muito, porque eu moro aqui, eu tenho a minha mãe e tenho a sogra, né? E uhum. elas querem que todo final de semana a gente esteja com eles. Almoço de sábado, sábado de meio-dia de noite, domingo também. E eu já assim, ó, já pedi, sabe? Aí parece que eu não quero ir,
Mas, poxa, eu também tenho a minha vida, também quero formar minhas coisas, não quero estar sempre com eles. Eu tô tão errada assim, de Ó, impor esses limites. não, Ai, primeiro, Débora, eu não vou, ó, que se eu algum dia disser, vocês me corrijam. Eu nunca vou dizer se tá certo ou errado, tá? Porque o meu objetivo é que vocês sintam o que é certo para cada uma de vocês, que vocês sintam o que é errado, tá? Porque o certo e Mas eu errado, tô com o mesmo problema. ele é e relativo, eu, tá? e eu tô tendo Mas que trabalhar Porque, muito isso. De é, dizer, mãe, eu quero ficar em casa, mãe, eu quero ficar na minha casa hoje. Não é que eu não te ame, que eu não queira estar aí, mas eu quero ficar no meu lar, nas minhas parece que foi, coisas. tipo assim, ó, um costume. Nem sei se é costume, acho que já vai virar uma crença isso aí, né? Eu penso De assim, ó, sempre estar junto, e é, aí agora abrir mão parece que vem uma culpa do mundo inteiro é nas a Verônica que tá costas. falando? é, É, Assim, ó, eu sinto assim, ó, que essa época era quando nós tava tudo lá, não tinha. Quando a gente estava na casa deles, não tinha essas coisas de estarem sempre junto. Eu nunca tive com as minhas três irmãs, com o pai e com a mãe. Agora eles querem que esteja sempre junto. Eu acho assim que era para ter construído isso lá atrás. e eu era o contrário, eu sempre tive, né? Aí abriu um certo tempo que eu fui desacostumando, daí agora parece que quer de novo e eu quero voltar àquela parte que eu desacostumei. E como Aí tu fazer isso de novo? tá. O que que é tem importante, gurias? Tá. é uma meta, aí tem que estar nos dois lugares, aí tem que ir um pouco num para não magoar o outro, depois tem que ir lá um pouquinho. Isso é chato, tu tá entendendo? Não é só chato, isso é, tu não está lá com a tua energia, porque onde é que tu gostaria de estar? Fazendo as O minhas coisas. melhor presente que a gente pode dar para alguém é a gente estar na presença daquela pessoa porque a gente quer, e não por obrigação, não porque vão ficar chateados, não porque isso. O melhor presente que a gente dá é estar em presença, querendo estar Sim, ali. energia não engana, né? A energia Energia não não me mente. engana. E gurias, eu vou falar algo para vocês, bem da minha vida, tá? Hoje, eu posso dizer que hoje, assim, acho que esse ano, 2025, depois de muitos anos de terapias e processos e autoconhecimento, hoje eu sinto saudade de ir para casa dos meus pais e quero ir, quero ficar. Antes eu ia muito por obrigação. Só que eu tive que ter um momento de afastamento, realmente, sabe? Porque eu tinha muito isso. Todo final de semana eu tive que se encontrar. Não, não, não. E daí eu já não queria mais. E daí vem a culpa, e tu lida com essa culpa, porque é a culpa do crescimento. Até tu trabalhar internamente tantas questões que vêm com a família. E hoje eu sinto que hoje eu tenho saudade, hoje eu quero ir lá e ficar com eles e estar em presença. E isso é o melhor presente que a gente pode dar para eles, é estar em presença. Então, sim, é muito importante a gente colocar os limites saudáveis, porque talvez eles nem pensem sobre isso, é só porque foram criados assim, acostumados assim. E também a gente tem uma ilusão que o amor é estar perto, né? Só que o amor, ele é sentido. Então não adianta estar perto não querendo estar ali. E eu gosto de cozinhar, gosto de fazer minhas coisas. As minhas irmãs não. Dando um dedo para quem chamar, elas vão, porque esse é o estilo de vida que elas querem, entende? Ai, Uhum. vou lá almoçar com o pai e com a mãe, porque a mãe já faz, o pai já faz, mas eu não, eu quero construir a minha vida, a minha história, as coisas com a minha filha. Uhum. Aí eu tenho que ficar dizendo, aí parece que eu sou a chata, sabe? Parece que eu não quero nunca estar junto, mas é que realmente eu não quero. Mas é que realmente eu não sei. Realmente, eu não quero. Aí esse final de semana a mãe começa já de manhã, né? Vem almoçar aqui, o que que tá fazendo? Não sei o quê. Meu mãe, é o único dia que eu tenho pra parar, assim, é o domingo. Me deixa ficar em casa, eu quero ficar em casa, no silêncio. Aí tu vai lá, tem os amigos do pai, tem a minha madrinha, tem periquito, papagaio, todo mundo, sabe? Sim, daí Aí o tu dia não. que tu tem pra ficar ali mais em paz, né? Relaxando, tu fica. Isso, fica pegando coisa dos outros e conversa que eu não quero estar tendo. Eu quero me escutar mais, sabe? Por muito tempo, acho que eu andei tão no automático que agora eu tô tão bem, assim, que eu quero escutar eu mesma. Entendeu? Tô chata mesmo. Sabe? Tô chata mesmo. Tô E chata sabe o que mesmo. tu pode fazer, Débora? Uma sugestão aí, tu vem na tua rotina, e talvez combinar um dia de semana pra ir almoçar na casa dos teus pais. Porque às vezes tu vai aproveitar mais eles, entendeu? Vai estar só tu com eles, com a Antonella, e daí tu não tem que conversar mais, ficar ali. Tu final de semana Isso. com um monte de amigos dele que nem são teus amigos e tal, tu nem consegue dar atenção pra ele também, nem conseguem conversar.
Então, fazer troca, sabe? Aqui, a gente mora em Santa Maria e minha sogra mora aqui. E minha sogra é bem carente, né? Então, ela também tinha isso, todo domingo tinha que se encontrar. Só que também a gente queria ficar em casa, né? Fazer nossas coisas e tal. Então, a gente combinou que daí nas quartas-feiras a gente ia almoçar lá. Então, ela sabe que tem dia da semana que ela vai lá, a gente vai ver a Alice, enfim. E daí é um almoço mais curto, né? Porque dia da semana tem que trabalhar. Mas a gente tá ali, daí, de vez em quando a gente convida ela pra vir aqui. Ó, sogra, a gente vai fazer um almoço hoje aqui, quer vir aqui? Daí ela vem, sabe? Então, assim, gurias, essa culpa que vem, ela vai vir. Ela vai É, vir e ela faz parte do crescimento, tá? O crescimento o quê? De a gente se tornar adultos. Porque percebe quantas vezes a gente vai pra criança, né? Quando a gente tá com esse. Então, mãe, eu sou adulta, eu tenho a minha vida, eu olho pra cá. Sim, eu não vou te esquecer, não vou te abandonar, continuo te amando, mas o meu foco é aqui. Então, sim, olhando pra cá, eu viro, olhando pra cá, sabe? O nosso foco é aqui. Isso é estar no adulto, né? Olhando pra nossa família de agora, para nossa vida, para o nosso futuro, e sim, sempre levando todos junto. Mas o nosso foco é para cá. Então, esses limites, esses pequenos limites saudáveis, eles trazem uma culpa, mas isso também a gente vai se treinando, sabe? E a gente vai se treinando. A minha mãe também, logo que a Alice nasceu, né? Ai, quer vir pra cá toda hora, enfim. E daí agora ela manda, acho que vamos pra Santa Maria. Tá, eu vou ver. Eu vou ver aqui na nossa. Como é que tá a nossa semana. Daí eu. Eu não tem nada na semana, né? Mas eu só digo pra ela entender que eu vou ver. Que não é assim ela que decide quando é que vai vir na minha casa. Eu digo, mãe, eu vou ver. E às vezes não tenho nada. Daí eu deixo um dia assim só pra ela ficar. Pra ela ver que eu vou decidir. Porque minha mãe ela é mãe italiana, né? Invasiva, quer que todo mundo junto e aquela coisa. E daí eu falo, ah, mãe, a gente não, a gente tá livre tal dia, tal dia. Então tá, daí ela combina e vem. Mas assim, é esse limitezinho, sabe? E ela é muito invasiva até com o Murilo, assim, Murilo, faz isso, faz aquilo, que ele já quer chegar dentro do óleo, só que o Murilo dá uns cortaços nela. Corta mesmo, né? Você dá umas orientadas. e Mas aí, aqui tinha a família do meu esposo, e aí tem irmão dele, cunhado. Aí tem que estar sempre junto com uma coisa que eu não queria, sabe? E aí parece que eu sou a chata do rolê, mas é que eu não quero mais, né? E aí, daí vai. E é sábado de meio-dia e de noite, domingo de novo. Aí ai, você já vai pra lá, já criava todo aquele negócio, aí a Antonella vai pra lá e quer ficar só lá, não quer voltar pra casa. É uma coisa assim, ó. E agora eu tô conseguindo ajustar isso, mas sem culpa, sabe? uhum. Já É assim, a culpa ela vem no início, né? Mas depois, quanto mais a gente vai trabalhando, a gente vai liberando essa culpa E assim, é de fazer um pouco diferente também, né? Porque talvez, tu falou assim, ó, tuas irmãs sempre vão, aí tu vai fazer diferente. Cada vez que a gente É, faz diferente do nosso sistema, lembra má consciência. Tô fazendo diferente, isso. eu vou acessar a má consciência, né? E o que que é importante? A gente dar esses limites com amor, não precisa ser, ai, não quero. É com amor, me respeita. E depois tu vai lá outro dia, tu vai estar lá em presença, vai estar lá querendo saber como é que ele tá, e me conta. Tu vai estar muito mais em presença com ele ali, ele vai sentir a diferença, porque tu vai estar indo querendo ir, não indo querendo ficar, né? E a gente ensina eles também. Porque os nossos pais, eles não foram ensinados a poder se posicionar muitas vezes, assim, eles só foram daquele jeito. Então, quando a gente vai fazendo isso, a gente também vai ensinando eles a pensar, se querem ou não algumas coisas também que eles fazem muito só porque foram fazendo a vida toda. Então, a gente vai também, quando a gente dá esses limites saudáveis, a gente está ensinando os outros também a darem os seus limites saudáveis, né? A gente está ensinando também. Eu tenho essa coisa de transformar pelo exemplo e muito mais do que pelo. Eu nunca fui uma pessoa que fez um exercício físico. E aí, porque na minha família, a minha mãe, por exemplo, não era uma pessoa que fazia e tal, então eu sempre relacionei que não era. Não sei, que como eu estudava bastante, parecia que eu relacionava assim, ser inteligente e não fazer exercício, sabe? Que exercício era uma coisa fútil, assim. Mas não, definitivamente não. Depois eu fiquei bem doente, eu tive uma doença autoimune, né, e tal, e aí eu vi que era importantíssimo eu fazer exercício. Nesse meio tempo, eu fiquei 20 anos tentando convencer, 20 anos assim, tipo, acho que da minha adolescência até agora, assim,
tentando convencer minha mãe a fazer exercício, né? E faz pouco tempo ela começou a fazer exercício, mas ela começou a fazer exercício depois de anos eu falando assim, eu tô saindo do yoga, eu tô saindo do pilates, eu tô saindo não sei o quê. E aí um dia eu fui com ela, vamos ver isso aqui, vamos ver se tu consegue se inscrever, às vezes se tu gosta, não sei o quê. Mas eu acho que ela só falou assim, eu comecei a notar que tu sempre ia, e eu ficava meio assim, mas por que que eu não vou? Mas foram 20 anos ela não fazendo, e isso só mudou depois que eu comecei a fazer, sabe? Uhum. Assim, Sim, consistentemente, anos e constantemente. anos. É. Então, tipo, porque era muito, ela não fazia, assim, ela também tinha, né, ela não foi criada também numa cultura de fazer exercício e tal, sabe? Sim, porque a questão que a gente fala, né, do exemplo. Quando a gente fala uma coisa, fala. Quando eu falo pra vocês, a fala, ela chega assim, né? Agora, quando a gente vive algo, a nossa fala vai carregada com aquela vibração ali. Então, quando tu só falar, tem que fazer exercício, tem que fazer exercício. Agora, quando tu fala que tu tá vivendo aquilo, tu tá fazendo, a tua fala vai carregada com a energia. Como eu falo pra vocês, o que conecta primeiro é a vibração. É assim, a vibração que a gente emana. A palavra vem assim, ó, bem sutil. A vibração conectou. Então é muito diferente. Agora, se eu falasse um monte de coisa pra vocês aqui, pegasse um livro, aqui, ó. Porque essa autora, ela falou tal coisa. E se eu não isso aqui eu não seguisse? Ia ser uma fala que vocês iam ouvir, mas o campo de vocês não ia conectar tanto. Porque é aquelas coisas que eu acredito, que eu vivo, então conecta mais. Porque daí a energia tá indo junto. Por isso que o exemplo é tão potente, porque então está é toda além da fala, né? A gente tá toda a energia junto que sim, a gente tá fazendo aquilo ali, tá emanando aquilo ali, tá vibrando aquilo ali. E eu tenho pensado muito isso, assim, porque como eu vivo num ambiente de professores, assim, né? Eu sou aluna e professor, eu sou professora e sou aluna em muitos momentos. Uhum. E eu penso assim, tá, mas qual que é a diferença entre, por exemplo, tu receber um conteúdo X de alguém e o mesmo conteúdo de uma outra pessoa? Sendo assim, construção é pessoas né, com histórico de conhecimento e tudo, né? Então o conteúdo vai ser bom, né? Mas o que que inspira e o que que não inspira? Por que que às vezes aquela pessoa te toca e a outra falando a mesma coisa não te toca, sabe? Eu tenho pensado nisso muito, assim. O que que leva à prática e o que que não leva? O que Uhum. que são só Isso palavras, é assim, sabe? a vibração que a pessoa tá falando e tá conectando. Isso eu ouvi também de um professor meu há muitos anos atrás, que ele falou assim, ó. Eu comecei a meditar agora. Só que já fazem 10 anos que eu ouço que é importante meditar. E eu lia que é importante meditar e coisa que era importante meditar. E eu meditava 2 dias, parava. Até que alguém, eu não lembro quem que falou, me falou assim, ó, tu tem que meditar, vai ser bom pra ti e tal. E aquela pessoa falou, ele falou assim, ó, falou alguma coisa que eu já sabia tudo. Só que foi uma vibração tão potente, porque aquela pessoa meditava há 10 anos diariamente. Então, aquela pessoa tinha muita. Sabe, a energia que ela passava era tipo do resultado. E daí ele falou assim, Sim. não, a partir daquilo ali eu entendi o poder que a fala tem, além das palavras, da comunicação, da vibração que vai. Então, por isso que é muito diferente. A gente pode fazer a mesma aula com 10 professores que estudaram os mesmos livros, os mesmos conteúdos, e vai ser diferente, porque vai a vivência de cada um. E por isso que sempre o que eu escolho trazer para vocês aqui, os módulos que eu vou montar, eu sempre pego coisas que eu vivi, que eu acredito que eu sigo, porque vai tocar mais vocês. Vocês vão sentir diferente do que eu só ficasse papagaiando aqui uma coisa que eu ouvi ali num curso. É muito diferente. E é isso que faz a gente integrar, muitas vezes, o conhecimento, né? Porque tem o conhecimento e ele fica aqui, ele fica reverberando, reverberando. Às vezes passa 2 meses, vocês vão ter um insight, vai ter alguma coisa, porque ele ficou aqui no campo de vocês reverberando ainda. Né? Então, e eu falei lá no início que as sementes, né, elas às vezes demoram um pouquinho para germinar, né? Mas ficou no teu campo. Aquelas informações ficaram aqui e elas vão germinando no tempo, né? Nos processos de cada uma. Eu quero falar mais um tópico aqui antes de terminar, tá? Eu até tinha feito mais uma lista aqui, mas vai ficar até muito tarde. E eu quero que vocês prestem minha atenção. Eu vou falar só um tópico aqui para vocês levarem para os próximos dias, tá? Para você trabalharem. Que é o do autorrespeito. Ouçam essa palavra. Autorrespeito, tá?
Autorrespeito é se respeitar. Se respeitar. E tu vai pensar nas tuas escolhas. Eu me respeito muito, então eu vou comer isso. Eu respeito muito meu corpo. Eu respeito muito minha energia. Eu vou aceitar isso. Eu respeito a minha energia. Eu vou continuar aceitando isso ou não? Eu vou dizer sim para isso ou vou dizer não? Por quê? Para que a gente não fique mais se exprimindo para caber em caixas que os outros querem nos colocar. Saber o que, aquilo que te abastece, saber aquilo que te esgota. E daí, se respeitando, eu vou ver até quando eu vou permitir isso que me esgota, aquilo que me drena. Eu me respeito, autorrespeito, autorrespeito. Que esse autorrespeito é muito a gente rever a nossa noção de valor, sabe? E esse autorrespeito entra aí, como é que é a tua conversinha mental contigo mesma? Como é que é o tom de fala contigo? É no hiperativo ali, gritando, falando, ah, isso é louca, olha o que tu fez. Como é que é o teu tom de voz contigo? Não, eu me respeito. Você fica só se culpando também? Ou tu sabe se acolher? Ou tu sabe amorosamente ser firme contigo mesma, né? Que precisa ter essa. É algo que tu se acolhe, mas também que tu é firme. Que tu se acolhe amorosamente firme pra te entender o que tu quer modificar. E autorrespeito também é respeitar os momentos de pausa. Porque quantas mulheres falam, né, que se sentem culpadas quando pausam, quando param, ou nem se permitem parar, nem se permitem pausar, não se permitem não fazer nada. Por quê? Porque se lá atrás a gente muitas vezes cresceu com mulheres que não se permitiam parar, com mães, avós que não se permitiam pausar. Então, o que que a gente entendeu? Que amar é ficar sempre servindo ao mundo e não pausar. Esse modelo de amor que a gente aprendeu. E sim, é uma forma de entregar amor, mas pode ser diferente. Então, eu me incluo, eu me respeito, eu permito pausar, eu permito parar, porque daí, quando eu me permito parar, pausar, eu me recarrego de mim mesma. Eu vou me reabastecendo também, porque a gente só dá também aquilo que a gente tem. Eu só vou entregar o que eu tenho. Se eu não tô me reabastecendo, eu vou me esgotar. E daí vai chegar de tardinha no final do dia, eu tô sem recarga e daí vou acabar explodindo, às vezes, com o filho, ou com o marido, ou com quem tá mais perto ali, porque eu não fui me recarregando, eu fui só drenando. Então, colocar autorrespeito, momentos de pausa, de respiro. E agora eu quero fazer uma respiração com vocês antes de a gente encerrar, tá? Leve essa palavra, autorrespeito. Leve essa palavra para a semana de vocês. Autorrespeito, tá? Nas escolhas. Eu me respeito, portanto, eu escolho. Eu me respeito, portanto, eu não quero mais isso. Eu me respeito, portanto, vou fazer assim. Eu me respeito. Respeito meu corpo, respeito minha energia, respeito as minhas emoções, respeito a minha história. Porque talvez, e aqui eu digo também por mim mesma, talvez vocês vão ser as primeiras mulheres da família de vocês que que vão se permitir parar. Talvez vão ser as primeiras mulheres da família de vocês que vão se permitir parar, pausar, ter momento para si. E quando a gente faz isso, a gente libera nossos descendentes também. Talvez se você pense, quem já tem filhos, tem filhos, às vezes que pensam em ter filhos, talvez, você já está fazendo isso pelos teus descendentes também. Para que não seja uma culpa para eles, para que eles não carreguem essa culpa quando pausam. Vamos fazer a respiração agora, então, que essa respiração é uma ferramenta muito boa para manejo de ansiedade, para manejo de estresse, para situações desafiadoras. Sabe quando tá meio saindo ali? Vamos voltar para a respiração.
E essa expressão, inclusive, pode ser momentos bem desafiadores, como o trabalho de parto. Eu treinava bastante ela durante o trabalho de parto, que é ali quando tu acha que não vai aguentar mais e tu volta para a respiração e consegue aguentar um pouquinho mais, tá? Então, primeiro, fiquem bem confortáveis aí, tá? Soltem os ombros. Querem fazer um xixi antes ou tão confortáveis assim? Tá ok? A Débora falou, essa aula tá sendo um orelhão, tá caindo todas as fichas. Não é que tá caindo as fichas, tá caindo o orelhão inteiro. Que nem diz a Malu, né? Ai, cadê vocês? Peraí. Ah, tá aqui. Tá, deixa eu colocar pro ladinho aqui. Tá, então, soltem bem os ombros, relaxa os ombros, deixa cair os ombros, tá? Vai fazendo um joguinho com o pescoço. E agora eu quero que vocês observem a respiração, onde é que ela tá. Geralmente ela tá mais aqui em cima um pouco. E vocês vão fazer o movimento de levando a respiração lá para baixo. Lá para baixo. E essa respiração aqui em cima, quando ela tá mais aqui em cima, a gente chama de respiração do guerreiro. É quando a gente tá indo pra luta. E ela libera mais cortisol. E é uma respiração importante quando a gente vai apresentar uma proposta de trabalho, vai dar uma aula, apresentar uma coisa, a gente usa mais essa respiração aqui. Mas agora a gente vai levar a nossa respiração lá para baixo, lá para a barriga. Porque essa respiração aqui em cima, ela aumenta ainda mais a ansiedade. Ela faz liberar ainda mais cortisol. Então, essa respiração que a gente vai fazer em 4 tempos é uma respiração que ela vai estar comunicando para nossa mente que sim, que tá tudo bem, sim, que a gente está melhorando o nosso estado interno, sim, que a gente está em presença. Essa respiração é tipo um botão SOS, sabe? A gente chama de respiração quadrada. Ela é em 4 tempos. Então, a gente vai começar assim. A gente vai inspirar inflando a barriga aqui embaixo. Então, inspira e infla a barriga. Depois vai sentindo expandir as costelas aqui. Depois vai levando aqui para cima a respiração. Agora, segura um pouquinho, retém o ar. Um, dois. E vai esvaziando. Agora com o mesmo sentido. Esvazia aqui em cima. Primeiro aqui em cima. Aqui em cima. Para barriga, abdômen. Esvaziou totalmente e retém vazio. Um, dois. Podem respirar normal. Compreenderam como é que é? Então, a gente começa inspirando aqui embaixo, enchendo aqui embaixo o abdômen, vai inflando o abdômen, expandindo as costelas e vai depois inflando aqui em cima, tá? Inspirou, daí vai reter. Esse reter, eu coloquei aqui 2 tempos, um, dois. Se for confortável, vocês podem reter em 3 também, tá? Ou até em 4, mas vamos devagar nisso. Retém ali em 2 e depois vai esvaziando de novo. E esse esvaziar, seria interessante se conseguissem esvaziar em 4 tempos, como se fosse contando um, dois, três, quatro, tá? Esvaziando, começando daqui, depois lá pro abdômen. Esvaziou totalmente, retém vazio por 2 tempos também, tá? E eu vou fazer uma contagem aqui, mas que é importante, que fique confortável para vocês. Se for desconfortável, vocês podem acelerar a contagem, tá? Então, a gente vai começar inflando. Então, ó, lembrando, a gente vai começar inspirando e inchando aqui e inflando o abdômen, expandindo as costelas, depois o peito. Retém vazio, retém cheio por 2 segundos, e daí vai exalando, começando aqui em cima e lá para baixo. Exalando, 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 e retém vazio por 2, tá?
Então, vou começar a contagem agora, tá? Então, começa inspirando, inspirando em um, dois, três, quatro. Retém, um, dois, esvaziando de cima para baixo. Um, dois, três, quatro. Retém vazio. Um, dois. Pode soltar. Vamos fazer mais um ciclo, tá? Então, lembrando que inspirando de baixo para cima, retém vazio e exala de cima para baixo. Então, vamos lá. Inspirando lá no abdômen, um, dois, expande as costelas, três, enche o pulmão, quatro, retém. Um, dois, e vai esvaziando. Lá de cima, um, dois, três, quatro. Retém vazio. Um, dois. Inspirando lá embaixo. Um, dois, três, quatro. Retém. Um, dois. Exalando de cima para baixo. Um, dois, três, quatro. Retém vazio. Um, dois. Inspira. Um, dois, três, quatro. Retém. Um, dois. Exalando. Um, dois, três, quatro. Retém vazio. Um, dois. Podem ir voltando com a respiração normal. Se sentiram bem, às vezes a gente pode sentir um pouquinho uma leve tonturinha. Por quê? Porque a gente está oxigenando mais que o normal. A nossa respiração geralmente é meio afobada, a gente não oxigena bem o nosso corpo. Então, quando a gente faz uma respiração consciente, a gente oxigena muito mais. Às vezes pode dar uma leve tonturinha, tá? Se sentirem isso, é normal. E vocês podem fazer essa respiração, viram que ela é muito rápido, né? Quando se sentirem que estão muito ansiosas, sabe? Que estão precisando de um SOS, para tudo. Tem uma ferramenta de graça, gratuita, que não precisa de nada mais ninguém. Vocês vão, pode estar no meio do trânsito, não pode deixar os olhos só, né? Mas, às vezes, no trânsito, mas, num evento com mais pessoas, sei lá, tu faz as tuas respirações bem na tua, bem compenetrada, ninguém nem vai ver e tu vai voltando a esse estado de segurança interna. A respiração faz isso com a gente, ela nos puxa para a presença, nos puxa para o nosso centramento. Então, é uma ferramenta que a gente pode usar com frequência. E também, que eu gosto muito de usar de manhã, né? Acordar, fazer umas respirações ali para já iniciar o dia com mais consciência. Não iniciar o dia naquele piloto automático, então iniciar o dia já com essa consciência de presença, de estar na consciência. Tá bom, minhas deusas? Ficaram com alguma dúvida sobre a aula de hoje? Podem abrir os microfones aí. Todo mundo com círculo, seu círculo pronto. Na área de dúvidas, alguém quer falar? Tava muito boa. Ah, realmente, quem falou que era um orelhão ali, tava aqui do lado do meu também. Caiu todas as fitas. Tudo que eu já venho praticando foi a aula de hoje. Que ótimo. É isso, e cada vez mais a gente pratique, né? Que a gente saiba, a gente vai praticando, vamos sabendo e praticando, colocando consciência nas nossas escolhas, nas nossas formas de pensar, no que a gente escolhe pensar sobre nós mesmos, no que a gente deixa essa vozinha aqui falar de nós mesmos, né? Então agora, antes de dormir, todo mundo vai lá escovar o dente, vai se olhar no espelho e vai dizer: Meu Deus, que mulherão da porra que eu sou. Parabéns, parabéns pela mulher maravilhosa que tu é. Parabéns e obrigada pela tua vida. Vamos? Então tá, minhas deusas. Uma boa noite, uma boa semana. E eu quero ver na sexta-feira, a sexta-feira da vitória de vocês, tá?
colocando lá as pequenas e grandes conquistas, pequenos e grandes passos, tá bom? A minha vitória vai ser conseguir acessar a tua plataforma, que eu nunca faço. Eu nunca acesso aquela plataforma, então eu vou constar até sexta-feira, eu tenho um compromisso que Tá, eu então vou já vê na agenda qual vai ser o dia. até sexta. Eu Até vou botar sexta. que dia, qual horário? Vamos dar forma para isso. Que dia e qual horário? Até sexta. Vamos ver, Até abre a agenda quinta-feira, aí. até quinta-feira à noite. Tá. Porque outra coisa, Olivia, e o teu canal do YouTube? Pois é, então, tudo isso ainda tô devendo. E é uma coisa presente, muito presente na minha vida. Não é uma coisa que eu simplesmente deixei esquecida no churrasco. Ou Tá? faz o Instagram primeiro, que talvez acho que é mais fácil, talvez. Dá É, um passo, um passo faço. para comunicar ao universo, ó, pô, ela foi, ela deu o passo, É, sim. Tá bom. tá bom? Então tá, Obrigada. minhas deusas, uma Boa boa noite. noite.